Bom, gente, o presidente da comissão eleitoral já leu as regras, eu agora vou fazer o sorteio de quem vai começar no bloco. Vamos pegar o bloco 1, né? Para a exposição dos programas e dos planos de trabalho das chapas. Vou sortear quem vai começar. Quem começa é o professor Rocha, né? Ele começa. Tá, ok. Professor, o senhor tem 10 minutos para expor o seu programa, o programa de trabalho da chapa, e com 1 minuto eu vou fazer o primeiro aviso, 30 segundos é para encerrar, eu aviso, tá bom? Companheiros, boa noite. Já estivemos em momentos como esse várias vezes na história desse sindicato. Eu estou no sindicato há mais de... Na verdade, em todo o meu tempo de universidade, eu estive presente no sindicato. Só que na diretoria do sindicato, fiquei 12 anos, 2 vezes tesoureiro, 2 vezes vice-presidente e 2 vezes presidente. Fiquei fora do sindicato, da diretoria, por 2 anos e, novamente, estamos retornando a esse ambiente aqui para, novamente, trilhar pelo menos mais 2 anos de mandato nessa diretoria. Antes de falar especificamente no programa, e estar relacionado com o programa, com as nossas propostas, gostaria de falar um pouquinho do que foi feito nesses 12 anos de mandato. Isso vai poder explicar por que nós temos condições de executar o programa, as propostas que estamos apresentando nesse dia. Ao assumir a tesouraria da ADUFES em 2002, encontramos um sindicato todo desorganizado, sem contabilidade, com excesso de funcionários, a administração toda desorganizada, não se sabia quanto se arrecadava, uma secretária subtraía valores da ADUFES e a diretoria não percebia. Então, ao chegar ao sindicato, percebemos essas irregularidades e cuidamos para que o sindicato fosse saneado em todos os seus aspectos. E havia uma dívida de mais de 300 mil com a Unimed, mais de 50 mil com a Telefônica, com a Vivo, e tomamos medidas para que tudo isso fosse resolvido. E tivemos que trabalhar, como dizemos, na ponta do lápis para que os recursos que o sindicato arrecadava fosse suficiente para dar conta das suas atividades. Mesmo com toda essa crise financeira, administrativa, o sindicato não deixou de atuar politicamente no Brasil e dentro do nosso estado e dentro da nossa universidade. Com os poucos recursos que tínhamos, conseguimos atuar politicamente, sindicalmente, em defesa dos direitos dos nossos colegas professores. E aí, coube a mim a continuidade na diretoria da ADUFES como vice-presidente por mais 2 anos. E também como vice-presidente, já conhecendo bem de perto as dificuldades do nosso sindicato, principalmente administrativamente e financeiramente, pudemos, na função de vice-presidente, ajudar o nosso presidente a dar conta das tarefas políticas do nosso sindicato. Depois, por mais dois mandatos, fomos eleitos presidente da ADUFES. E agora, já com o acúmulo de experiência de 8 anos, pudemos avançar ainda mais, cuidando da vida política, sindical, da vida administrativa da ADUFES. É claro, quando eu digo isso, não foi o Rocha sozinho, é o Rocha com os colegas diretores, com apoio dos conselheiros e daqueles que, diretamente e indiretamente, participam das atividades da ADUFES. Então, pudemos, nesses 2 últimos mandatos, como presidente, dar conta de muitas tarefas. Infelizmente, fomos surpreendidos por um problema com o plano de saúde que nos tomou muito tempo, mas mesmo assim tivemos condições de dar conta de muitas coisas relativas a esse plano. Muitas medidas tiveram que ser tomadas de última hora
para que os professores não ficassem sem um plano e a DUFES não ficasse sem arrecadar os recursos necessários para dar vida ao plano de saúde. Infelizmente, os planos de saúde foram beneficiados por decisões da ANS que mais favoreceram as operadoras do que os próprios usuários do plano. E por isso, até hoje, temos dificuldades advindas dessas ações, dessas intervenções da ANS, né, tirando direitos e prejudicando os usuários frente aos planos de saúde. E poderíamos aqui relatar uma série de atividades com relação aos GTs, aos eventos que fizemos, que, né, participamos, mas quem, né, quiser, né, obter essas informações, no site da DUFES tem lá os jornais, as informações, e poderão ver, ou até mesmo aqueles que estiveram presentes no sindicato nesse tempo, poderão lembrar do que aconteceu nesse sindicato nesses 12 anos. E estamos aqui hoje para falar de uma futura participação nesse sindicato por mais 2 anos de mandato como presidente. E o que nos motiva a participar desse sindicato é que entendemos que com a experiência que nós temos, analisando a situação atual, então nós nos sentimos motivados a contribuir novamente para que o sindicato possa, de fato, trilhar no caminho, no rumo que ele deve acontecer, pensando nos benefícios, nos anseios da categoria, que entendemos não está plenamente atendida. Como fizemos nesses 12 anos de mandato, principalmente nesses últimos como presidente, buscamos fortalecer o Conselho de Representantes na sua atribuição consultiva e deliberativa para que ele possa, de fato, ajudar a diretoria. A diretoria é composta de 10 membros que cada um tem as suas obrigações nos seus departamentos, na pesquisa, na extensão, no ensino, e não tem dedicação exclusiva ao sindicato. E, portanto, o Conselho de Representantes é fundamental para ajudar a diretoria a dar conta das suas tarefas. Também pretendemos estimular os GTs da DUFES, isso já fizemos outras vezes, e pretendemos estimular ainda mais os GTs para que eles possam auxiliar a diretoria no cumprimento das suas tarefas. E também trabalhar para que seja feita uma ampliação da sede física da DUFES, para que ela possa, de maneira mais confortável, mais adequada, atender os eventos, as necessidades dos nossos professores. Algumas vezes nós temos que, né, fazer eventos fora da nossa sede, porque a nossa sede não comporta, e algumas vezes é inadequada mesmo. Não é? O espaço para a Assembleia, por exemplo, quando a Assembleia tem muitos participantes, fica inviável a discussão, porque o ambiente não é adequado. Então, podemos cuidar para que a sede seja ampliada e tenhamos ali um ambiente adequado para discussão dos temas importantes do sindicato. Ainda pensando nas nossas propostas, nós vamos lutar pela reestruturação da educação pública brasileira em todos os níveis, com necessidade inadiável para a construção de uma sociedade mais democrática e menos injusta, em articulação com entidades do setor educacional. Eu sei que isso que eu acabei de dizer faz parte de muitas bandeiras, de muitas plataformas, mas pretendemos, de fato, fazer com que isso aconteça, através da participação da diretoria, dos grupos de trabalho e o envolvimento com outras entidades da educação e movimentos sociais. Vamos buscar maior articulação com entidades de trabalhadores na luta por melhores condições de trabalho e de vida e pela livre organização sindical. O sindicato, a DUFES, não pode viver isoladamente dentro da universidade nem fora, não é? Precisamos estar ligados e articulados com outros movimentos, outros sindicatos, porque muitas das nossas bandeiras são também bandeiras dos outros sindicatos. A precariedade do serviço público não é uma coisa só da universidade, faz parte, né, da vida dos nossos colegas trabalhadores. Vamos intervir junto à UFES no sentido de integrar o DAS com o atendimento no CAN e o UFES. Né?
o CAN oferece para a comunidade muitos serviços. Infelizmente, esses serviços não estão disponíveis de maneira regulamentada para os nossos colegas professores. Às vezes necessitamos urgentemente de alguma emergência e precisamos, né, ir para os nossos planos de saúde ou para outras entidades. Tá? E vamos dar atenção muito grande aos campos do interior e vamos também fazer com que as nossas assembleias tenham divulgada as suas atas o mais rápido possível, para que os professores não passem pelas dificuldades que passei ultimamente. Obrigada, professor. Professor Edson, 10 minutos. Nós somos um sindicato que luta pela qualidade do que fazemos. Nós somos um sindicato que temos um projeto de universidade e uma concepção de universidade. Nós já tivemos o nosso projeto de LDB. Nós temos um projeto de PNE, de Plano Nacional da Educação. Isso nos torna um sindicato diferente, porque além das questões corporativas clássicas, que é obrigação, nós também tentamos modificar a realidade do entorno, a realidade que nos envolve enquanto profissionais. A concepção sindical de que lutamos pela qualidade do que fazemos está diretamente ligado ao dia a dia do nosso trabalho. Por exemplo, nós lutamos pela indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Nós lutamos por eleições democráticas dos nossos dirigentes. Nós lutamos por mudanças estruturais na universidade feitas com democracia, isto é, com a consulta à comunidade da universidade. Nós lutamos pela competência, e isso na discussão de carreira, isso está claro, historicamente sempre foi assim. E nós lutamos pela inserção social da sociedade, juntamente com a produção do conhecimento e de formação, que são funções primordiais da universidade. Com esse introito, a gente tem questões importantes da reflexão e ação sindical. Nós lutamos por salário, carreira e condições de trabalho, mas lutamos pela transformação qualificada da universidade e da sociedade, por que não? Então, o sindicato está circunscrito a esses princípios e essas concepções. Quando eu falo sindicato, é o Sindicato Nacional, da qual a DUFES é uma das suas seções sindicais. E o que nos apresentam hoje, de realidade, é dificuldades nos próximos 2 anos. Nós estamos num período de arroxo salarial. A previsão de reajuste de 5% em agosto do ano que vem e 5% em janeiro de 2017, ela, numa inflação de 2015 prevista para 2 dígitos, a previsão dos próximos 2 anos é de arroxo salarial. Com relação à universidade, nós temos também questões importantes. Por exemplo, a pós-graduação Lato Sensu, ela foi privatizada, pode ser cobrada. O que será da pós-graduação, estrito sensu, e da graduação no futuro?
Será que não temos que reforçar a nossa luta histórica pela universidade pública, gratuita, laica e de qualidade, com mais intensidade? Estes são os deveres de quem assumirá a DUFES, terá que ter nesses próximos 2 anos. E aí, não tem jeito. Ou nós fortalecemos o sindicato, ou nós tornamos esse sindicato ativo, participativo, interativo, ou nós ficaremos frágeis com relação a esta conjuntura. E a proposta da Chapa 1 é de, novamente, fortalecer a interatividade. Nós somos uma comunidade de cerca de 1.700 sindicalizados, 1.700 filiados, e a diretoria é um dos nós dessa rede de interatividade que, de forma horizontal, ela vai permitir essa participação de todos os sindicalizados, de todos os filiados e filiadas que a DUFES tem. O que fizemos nesses 2 últimos anos? Nós organizamos ou demos uma cara nova à questão organizativa interna e de estrutura física. A instalação elétrica da sede da DUFES em Goiabeira estava um caos. Eu fui chamado umas 2 vezes às 10 horas da noite, porque tinha 100 pessoas no auditório e deu curto-circuito na cozinha. Esta reformulação foi realizada. Hoje a DUFES tem uma nova instalação elétrica e tem o projeto de instalação elétrica em seus arquivos. A questão da reforma do prédio, além de ser para dar mais conforto aos seus associados, ela está sendo feita e foi concluída agora, porque a DUFES, para a Prefeitura de Vitória, ela está em construção há 15 anos. Não existe habite-se. Existe alvará provisório anualmente. Agora sim, com as reformas exigidas pela Prefeitura, nós podemos obter o habite-se da Prefeitura perante a Prefeitura de Vitória. Na questão organizativa, a organização jurídica e de assistência, plano de saúde, telefonia, sim, foi também modificada, dando um caráter de autonomia a setores funcionais da entidade. Hoje não existe mais aquela coisa de, eu já passei algumas vezes, em épocas passadas, de que sair correndo no dia 10 para pegar o boleto para pagar a Unimed. Não existe isso mais, pelo menos nos últimos 2 anos não existiu. Então, a organização mais, vamos dizer assim, mais competente e autônoma com relação aos funcionários e às funcionárias da DUFES, permitiu que essa questão da Unimed, por exemplo, fosse modificada e melhorada. Na questão das sedes dos campi da UFES, Alegre tem 250 docentes da UFES em exercício. São Mateus tem 200. Então, não tem sentido a não representatividade desses docentes nesses campos regimentalmente e fisicamente. A sede de Alegre está para ser concluída e a sede de São Mateus está em processo de início para sua viabilidade. Então, essa questão de organizar ou reorganizar a casa, ela foi feita. O que nos falta agora, com essa infraestrutura física e organizacional, trabalhar com mais tempo para a ação, porque a DUFES não é só reflexão. A DUFES é ação, é reflexão e ação.
E a ação principal é, num contexto de uma diretoria gerida de forma horizontal, colegiada, ficar mais próximo ainda dos seus filiados e filiadas. 30 segundos. Aí, com essa interatividade, com essa participação e com esse diálogo, nós podemos trabalhar melhor as questões estritamente sindicais ou de políticas sindicais. É isso. Obrigada, professor. Bom, passamos agora para o segundo bloco. No segundo bloco, os candidatos responderão a perguntas elaboradas pela comissão eleitoral. As perguntas já estão comigo. Uma para cada um dos 4 temas. São 4 temas específicos relacionados aqui abaixo. Os candidatos terão um tempo de 4 minutos para cada resposta. A ordem da... Tá, aí eu vou ler agora para vocês os 4 temas. Eu vou fazer uma pergunta por tema para que os dois possam responder. O primeiro tema, movimento docente e estrutura de poder na universidade, carreira docente em relação da ADUFES com o Andes, Sindicato Nacional, relação da ADUFES com Unimed, assistência jurídica, estrutura organizacional da ADUFES e interiorização do sindicato. Vou fazer a primeira pergunta, que é movimento docente e estrutura de poder na universidade. E aqui nós vamos inverter a ordem. Vamos começar com o professor Edson respondendo, depois eu passo para o professor Rocha. Vou fazer a pergunta, professor. Com relação ao tema 1, movimento docente e estrutura de poder na universidade, a pergunta é a seguinte: o candidato é a favor ou contra a representação política do movimento docente nos órgãos superiores da UFES? Por quê e como? 4 minutos, por favor. Espera um pouquinho de resposta. Eu também estou aqui vendo 4 minutos de resposta. Eu aviso com 1, depois com 30. Tá legal. A gente tem essa representação nos órgãos colegiados, principalmente no CEP e no Conselho Universitário. Nós temos, são conselhos formados basicamente por docentes. Lá nesses conselhos existe representação de DCE e de Sintufes, tá certo? No Conselho Universitário, nós temos a representação de dois docentes com eleito pelos docentes. A ADUFES participa disso, tá certo? Apesar de nós não termos a representação como a ADUFES, mas a ADUFES participa desse movimento, divulgando os candidatos a docentes e assim por diante. Essa questão de representação da entidade, ela exige modificação estatutária. Então, essa discussão, a ADUFES não tem posição, e essa posição tem que ser uma posição de assembleia. Ela não fez essa discussão ainda, e o que tem que ser feito vamos discutir internamente se a ADUFES deve, isso é polêmico, tem pessoas que defendem e pessoas que não defendem essa representação, e o que tem que ser feito é, primeiro, uma discussão interna, a deliberação em assembleia, e a mudança estatutária não deve ser uma mudança de gabinete. Ela tem que ser uma mudança ouvido a comunidade, ouvido os setores da universidade, e fazermos essas modificações. O que, historicamente, nós temos atuado na ADUFES é o seguinte, é de estimular a participação e a discussão de docentes a ocupar esse espaço institucional. Já teve época, agora está um pouco esfriado esse contexto, mas eu, inclusive, eu fui eleito pelo Conselho de Ensino e Pesquisa com votação direta. E uma vez, inclusive, lá no CT, empatou.
essa discussão. Isso é mais importante do que ter um cargo indicado pela DUFES. A ocupação do espaço institucional, ela deve ser feita, e a DUFES tem história nessa questão, ela tem que ser feita com discussão nos centros, nos departamentos, mas, de qualquer forma, é uma ocupação institucional, não é uma ocupação sindical, vamos dizer assim. Mas eu acho que nós temos que ter, e na época, isso foi na década de 1990, a atuação do Conselho de Ensino e Pesquisa foi muito mais qualificada quando havia essa discussão interna entre docentes, promovida pela DUFES, estimulada pela DUFES, para a ocupação desse espaço institucional. Mas a questão da ocupação em nome da DUFES, ela deve ser discutida em assembleia e aprovada em futuras modificações estatutárias. Obrigado, professor. Professor Rocha. Pode ser? Uhum. Não, pode deixar. Tudo bem. Eu entendi a pergunta. Está no nosso programa lutar para que a classe docente se faça representar junto aos conselhos universitários de ensino, pesquisa e extensão, através de escolha a ser feita pela ADUFES. É claro que no Conselho Universitário e no Conselho de Ensino e Pesquisa se decidem, né, todas as questões relativas à universidade, as questões institucionais, mas se passa lá muitas questões relativas aos interesses da categoria do professor. E a classe de professores não pode ficar alheio a essa discussão. O que tem acontecido é que essa escolha ela é feita pela reitoria e que, né, de acordo com os seus interesses, né, essa escolha acontece no momento oportuno para a reitoria, da forma que lhe interessa. E muitas vezes nós somos surpreendidos que, né, vai acontecer a eleição e o sindicato não tem como fazer valer a sua mobilização para fazer uma escolha feita pelos professores. E acho importante que o sindicato já esteja preocupado com isso e, se precisar fazer alteração regimental, que se faça, e principalmente a discussão entre os colegas nos departamentos, nos centros, e na nossa proposta, com a mobilização dos grupos de trabalho, com os conselhos de representantes, nós temos condições de fazer essa discussão e outras discussões importantes para a vida da nossa universidade e participar de fato, onde, né, e de forma coerente, defendendo os interesses do sindicato. O que tem acontecido é que algumas pessoas, mesmo sendo professores, vão para esse conselho defender os seus interesses e nunca, né, retornam para a DUFES para saber o que a categoria está pensando sobre determinados temas que são discutidos no CEP ou no Conselho Universitário. Então, entendemos que isso é importante e vamos chamar a categoria para fazer as alterações necessárias para que o sindicato possa participar efetivamente das decisões da nossa universidade, levando para lá a vontade dos professores. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Passo para a pergunta 2, sobre o tema carreira docente e relação da DUFES com o ANDES, que é o Sindicato Nacional. Quem começa a responder é o professor Rocha. Professor, vou fazer a pergunta para o senhor aqui. Como o candidato avalia a estrutura de decisão atual do ANDES, Sindicato Nacional, que congrega vários grupos de trabalho, em geral compostos de poucos representantes docentes efetivos, e que decidem toda a propositura do sindicato em congressos, aos quais normalmente comparecem os mesmos representantes? Em particular, no caso do grupo de trabalho carreira docente, chegou-se a uma proposta de carreira docente digna de controvérsia. Não seria mais produtivo e democrático, em um tema de tamanho interesse, consultar a categoria docente como um todo, via enquete na internet, sobre 2 ou 3 propostas oriundas de análise dos GTs e das sessões sindicais? O senhor tem 4 minutos. Essa carreira docente que foi apresentada
discutida em 2010, 2011, não é? E que foi apresentada, né, na greve de 2012, ela saiu do Sindicato Nacional, teve discussões em várias universidades, nos seus grupos de trabalho. Infelizmente, muitos dos grupos de trabalho não fizeram o seu dever de casa, não discutiram, algumas universidades não fizeram a discussão adequada, e aí isso fez com que um grupo menor lá no Sindicato Nacional pudesse tomar decisões que não foi de agrado de muitos de nós docentes. Então, é uma carreira que, considerando a descaracterização da carreira que estava em vigor, então foi aceita, mas como foi dito na pergunta, com muitas controvérsias, porque de fato não atendeu plenamente a categoria docente. Precisava ainda haver mais debate e, infelizmente, devido às condições dos grupos de trabalho locais e nacionais, esse debate não foi bem feito, e uma carreira que hoje já, mesmo sem ter sido implementada, ela já merece alterações e precisa ser corrigida para atender às necessidades da categoria docente, que hoje é bem diferente de anos atrás e precisa ser contemplada nas suas especificidades, na sua diversidade, para que todo professor tenha o mesmo direito dentro das suas competências, das suas qualificações, e a carreira seja realmente motivadora de o professor começar no início, ingressar na carreira e saber que ele vai permanecer, vai chegar no final da carreira, nos seus 25, 35 anos de serviço, e vai chegar num patamar de maneira a ter uma situação adequada e de viver dignamente com o salário que estará recebendo no futuro. Infelizmente, além das dificuldades da carreira, o governo ainda tira direitos, os nossos colegas que estão entrando hoje na carreira estão sendo obrigados a aderir ao FUNPRESP, ou seja, vão ter uma aposentadoria muito menor do que a nossa, e se quiserem ter uma aposentadoria melhor, tem que correr o risco aderindo ao FUNPRESP, compulsoriamente e não por vontade, como está